Beleza, vamos lá, pessoal. Aí, gente, nós no finalzinho da última aula, a gente estava analisando essa figura aqui, que é uma vista dorsal do tronco encefálico, e a gente ainda tem uma parte aqui, mais rostralmente aqui, ó, do diencéfalo, né? Nós paramos analisando o bulbo, né, e comparando com a medula espinhal, né? Então, assim, pessoal, a gente viu que nessa região dorsal aqui do bulbo, principalmente nessa parte mais caudal dele aqui, quando ele ainda não se abriu, né, para formar aqui a parte caudal da fossa romboide, que ele se assemelha muito à medula espinhal, né? Não é à toa que o nome dele é medula oblonga. Então, nós paramos no fascículo grácil e no fascículo cuneiforme, e na última aula eu mostrei para vocês até um teste clínico, né, no exame neurológico que nós fazemos, que é a prova da propriocepção, para saber se o animal está com o funcionamento do fascículo grácil e cuneiforme correto, se ele está funcionando, se ele não tem nenhuma interrupção, né, algum trauma, né, ou então alguma inflamação que esteja impedindo, né, a transmissão, né, de impulsos aqui pelo fascículo grácil cuneiforme, tá? Que eles são responsáveis principalmente pela propriocepção, pelo tato, né, pelo senso ali de trepidação, pela vibração do ambiente também. Então, eles são muito, muito importantes, esses dois fascículos aqui na parte dorsal do bulbo. Aí da medula espinhal também. Tá? Então, a gente viu na última aula que esse daqui, que é mais lateral e mais espesso, ó, esse aqui que eu estou limitando, tá? Ele fica entre o sulco látero-dorsal e o sulco intermédio dorsal, é o fascículo cuneiforme, esse daqui de vermelho, tá? Fascículo cuneiforme, tá? E que esse daqui em verde, mais fininho, mais medial, é o fascículo grácil. Ele fica entre o sulco intermédio dorsal e o sulco mediano dorsal. Tá? Bom, aí, pessoal, o fascículo grácil e o cuneiforme são substância branca, né? Eles são conjuntos de fibras, eles são axônios, tá? Então, assim, eles estão vindo com um potencial de ação, estão transmitindo uma informação aqui. Só que, assim, uma hora eles vão ter que passar essa informação adiante para um segundo neurônio dessa via, para um terceiro, né? Dependendo de onde que está vindo esse impulso, ainda de onde ele começou vindo, eles são aqui, fazem parte do segundo neurônio, tem que passar para um terceiro, para esse terceiro passar para um quarto que está lá no telencéfalo, tá? Para esse quarto fazer ali a interpretação do estímulo, tá? Então, assim, significa que uma hora essas fibras aqui que fazem parte dos dois fascículos vão ter que fazer uma sinapse, passar esse impulso para o terceiro neurônio. Aonde que fica o corpo desse terceiro neurônio? Fica aqui, ó. A gente vai encontrar duas regiões mais altas, tá? Duas impressõezinhas aqui mais altas, ó. Então, eles ficam aqui, pessoal. São duas impressõezinhas aqui, ó. Tá? Então, a gente vai encontrar aqui. E aqui, ó. Tá? Então, ó, o axônio tá vindo aqui pelo fascículo cuneiforme, por exemplo, ó. E ele vai fazer uma sinapse com esse neurônio que tá aqui, ó. Aí esse neurônio segue adiante
tá? Para seguir o seu caminho, né? Para seguir o seu caminho na direção do tálamo, que fica lá no diencéfalo, ou então lá para o telencéfalo, depois para passar a informação para o outro, tá bom? Então, nessa região aqui, onde nós temos os corpos dos neurônios que vão receber esse impulso, nós chamamos de tubérculo do núcleo. Tá? Um tubérculo, gente, é uma região alta, é uma região entumecida, né, que a gente consegue ver na peça, inclusive. Tá? Então, a gente tem aqui um tubérculo de núcleo, né, no caso aqui o tubérculo do núcleo cuneiforme, e esse menorzinho que fica aqui um pouquinho mais rostral, de número 17, é o tubérculo do núcleo grácil. Em suma, é onde eles terminam, né, para passar a informação para o terceiro neurônio da via. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui de número 16 aqui o tubérculo do núcleo cuneiforme e 17 o tubérculo do núcleo grácil. Tá? Sim, a gente aprendeu que núcleo é um acúmulo de corpos celulares de neurônios dentro da substância branca. Isso daqui são 2 núcleos, esses 2 aqui. Só que a gente não está vendo o núcleo, a gente não está vendo a substância cinzenta dele. Para a gente poder ver, teria que fazer um corte aqui transversal, um corte oblíquo, tá? Para poder ver essa substância cinzenta. Aqui, numa visão externa, a gente só vê a intumescênciazinha formada por esse acúmulo de corpos de neurônios, que é o tubérculo do núcleo. Tá? Então, aqui tubérculo do núcleo cuneiforme e tubérculo do núcleo grácil. Tá? Dúvida nisso? Qualquer coisa é só falar, pessoas. Ah, deixa eu até pegar meu celular aqui para eu poder acompanhar o chat pelo celular. Peraí. Que aí eu não preciso ficar minimizando o... Não, por enquanto ninguém com dúvida, né? Tá tranquilo. Pronto, agora eu acompanho o chat pelo celular. Beleza. Bom, pessoal, aqui nós temos, ó, nessa imagem aqui da esquerda, aquela mesma peça, a mesma peça que a gente estava visualizando aqui, tá? A mesma vista, no caso, não é a mesma peça, que aqui é um desenho, lá é uma foto, nessa mesma vista dorsal aqui. Só que naquela outra figura é um cachorro, né, é de cão, e aqui é de equino, mas as estruturas são as mesmas. Tá? Então, olha lá, pessoal. Aqui a gente consegue ver as estruturas todas que a gente estava apontando lá. Ó, aqui a gente tem o bulbo, ó, mais caudal. Nessa região aqui mediana, o sulco mediano dorsal, ó, acabei de desenhá-lo. Ó, sulco mediano dorsal. Aqui, essa intumescênciazinha. Ó, o tubérculo do núcleo grácil é mais altinho aqui, ó. Aqui o tubérculo do núcleo cuneiforme. Tá? Os 2 fascículos aqui já está difícil de ver porque fica mais sutil, mas os tubérculos são 2 altinhos aqui. Depois eu vou tirar a caneta para vocês darem uma olhada. Tá? A fossa romboide, aqui, ó, tá? O assoalho do 4º ventrículo. Tá? O sulco mediano do 4º ventrículo, aqui, ó, que é o sulco mediano dorsal, que se continua no 4º ventrículo. Tá? Não tem... É só a continuação dele, só. Tá? Bom. Então, é isso. Nessa região aqui, pessoal, ó, a gente vê o mesencéfalo. Deixa eu colocar o mesencéfalo aqui de azul, ó. Tá ele.
Nota, gente, que a foto aqui não está mostrando a peça inteira, não, tá? Tem essa parte aqui, esquerda dela, tá faltando na foto. Então, isso que se continuaria para cá, né? Ó. É que tá faltando uma parte. Então, mesencéfalo. E é o que eu tinha falado para vocês. Numa vista dorsal, fica difícil até a gente separar aqui a ponte do bulbo e do mesencéfalo. A ponte ela fica assim bem descaracterizada, bem sem limitação numa vista dorsal. Tá? A gente consegue separar aqui o bulbo, né, porque ele tem as características bem marcantes nessa vista dorsal, e o mesencéfalo aqui por causa dos corpos quadrigêmeos. Mas a ponte já fica, né, mais difícil da gente separar. Tá? Ventralmente é muito fácil, né? Agora dorsalmente ela já fica mais difícil. Tá? Olha só, pessoal. Quem que fica, deixa eu apagar aqui a tinta. Tá? Quem é que fica dorsal aqui, ó, a fossa romboide, fazendo o teto do quarto ventrículo? O cerebelo, né? O cerebelo foi retirado aqui da peça, né, para a gente poder ver as estruturas ventrais a ele, senão a gente não consegue ver nada. Né? Bom, então assim, pessoal, o cerebelo, ele se comunica com o tronco encefálico. Ele tem ali várias vias nervosas, né, que fazem a comunicação direta dele com o tronco encefálico. Por onde passam essas vias nervosas, essas fibras? Por essas estruturas aqui que estão marcadas com borrachinhas coloridas, tá? Que nós chamamos de pedúnculos cerebelares. Tá? Pedúnculos cerebelares. São assim, a gente pode comparar com bracinhos, tá? Com bracinhos que se estendem do tronco encefálico para o cerebelo e vice-versa. Tá? Para a gente retirar o cerebelo daqui da peça, a gente tem que cortar os pedúnculos cerebelares. Tanto que se eu der um zoom aqui, ó, a gente vai ver que eles foram cortados aqui com bisturi, ó, uma lâmina. Dá para ver que o corte está bem retinho aqui, né? Ó. Então, pessoal, são 3 pedúnculos cerebelares, eles são pares, eu tenho os direitos e os esquerdos, só que os outros aqui a gente não está vendo porque parte da foto aqui foi removida, talvez porque a peça desse lado aqui não estivesse boa. Tá? Então, assim, nós teremos 3 pedúnculos cerebelares. Cada um deles está comunicando o cerebelo com uma parte do tronco encefálico. Tá? Qual que é a região mais rostral do tronco encefálico? O mesencéfalo. A região média é a ponte e a região mais caudal é o bulbo. Então, ó, pedúnculo cerebelar rostral, vou colocar aqui da mesma cor da borrachinha. Está comunicando o cerebelo com o mesencéfalo, que é a parte mais rostral. Então, para o mesencéfalo. Né? Ó, o pedúnculo cerebelar caudal, que é esse daqui em azul, né, para o bulbo, para o bulbo. E o pedúnculo cerebelar médio, que é o maior, tá? É o maior aqui, ó, tá em vermelho. Vou colocar ele aqui em vermelho, é para a ponte. Tá? Esse daqui é o pedúnculo cerebelar mais desenvolvido. Tá? Ele é que vai comunicar o cerebelo com a ponte, e assim, gente, a ponte e o cerebelo, eles ali são muito responsáveis pela manutenção do equilíbrio, porque a ponte recebe as informações ali das vias do nervo vestíbulo coclear, tá? Que é o nervo ali que traz as informações do equilíbrio da orelha interna.
tá? Da região ali do labirinto, tá? Quem já ouviu falar de labirintite, né, sabe que a labirintite é uma inflamação do labirinto, né? É uma inflamação do órgão ali receptor do equilíbrio, da posição da cabeça em relação ao corpo. Então, se isso inflama, né, a pessoa, o animal também, né? Só que no animal a gente não chama de labirintite, a gente chama de síndrome vestibular no animal. Né? A pessoa com labirintite, ela tem o quê? Sensação de tontura, sensação assim de estar pisando em ovos, né? Quando ela vai caminhar, ela não tem muito senso de como é que eu posso dizer? Da superfície que ela está pisando, se é uma superfície assim mais sólida, se ela tem mais segurança para pisar ali, né? Então fica com a propriocepção, no caso de equilíbrio, prejudicada. Tá? Então é a ponte que é responsável por trocar essas informações com o cerebelo, por isso que o pedúnculo cerebelar médio é o mais desenvolvido, tá? Bom, vamos lá. Aí aqui, ó. De novo, né, aquele encéfalo de cavalo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no bulbo. Bulbo. Pegar aqui em verde, ó. Entre a ponte e o bulbo, essa daqui é a ponte, né, pessoal, ó. Ponte, bulbo e mesencéfalo. Tá? Entre o bulbo e a ponte, nós vamos encontrar um sulco, tá? Chamado sulco bulbo-pontino. Tá? Como a gente sabe, o bulbo tem várias características semelhantes à medula espinhal, inclusive aqui a manutenção, né? A continuação da fissura mediana ventral, tá? E entre várias outras estruturas que vêm da medula. Então, a fissura mediana ventral ali. Tá? Nesse ponto aqui, pessoal, onde o sulco bulbopontino e a fissura mediana ventral se encontram, ó, a gente tem a formação de um foramezinho. Não chega a ser um forame porque ele não é perfurado muito fundo, não. É mais parece até uma fóveazinha, tá? É um buraquinho com fundo que não tem função, assim, nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhum fundo assim funcional. Ele é mais anatômico mesmo, é um ponto de referência, tá? Que a gente chama de forame cego, tá? Então, forame cego é o encontro do sulco bulbopontino com a fissura mediana ventral. Ó. Aí aqui, ó, deixa eu colocar em vermelho para ficar mais fácil de visualizar, porque aqui no cavalo elas são bem sutis. Pessoal, é o seguinte, no bulbo, nós teremos a presença aqui nessa parte ventral dele de duas estruturas que fazem parte, né, de um circuito, fazem parte de um trato, depois a gente vai ver o que é um trato, tá? Fazem parte de um trato que é extremamente importante para a coordenação dos movimentos, para levar a informação de contração para realizar os movimentos, né, para a musculatura estriada esquelética. Tá? É um trato, né, uma via nervosa que a gente chama de trato córtico-espinhal. Vou até já colocar aqui. Trato córtico-espinhal. Tá? Esse trato aqui, gente,
trato córtico espinhal. É 1, 2, 1, 2, tá? Mais importantes para a movimentação, a locomoção do animal. Então, assim, ele é um trato, é uma via nervosa muito comprida, ele é muito longo, tá? Ele vai começar lá no telencéfalo e vai até vários segmentos da medula espinhal. Então, ele é bem grande. Tá? No seu trajeto, ele vai passar aqui pelo bulbo. Tá? E ele passa justamente aqui na parte ventral do bulbo. Tá? Lembrando que a gente viu lá na medula espinhal que a parte ventral é a parte motora, não é? Né? A raiz ventral da medula espinhal é motora e a dorsal é aferente, é sensitiva. Né? Então a gente sabe que na raiz dorsal da medula espinhal tem o gânglio, isso a gente viu tudo na última aula. Tá? Então, assim, como a parte ventral é que é a motora, o trato córtico espinhal, que é motor, que é eferente, ele vai passar por aqui, ventralmente, tá? Então, olha só. Peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês por onde que ele está passando. É porque, assim, aqui no cavalo, essa estrutura aqui que eu quero mostrar para vocês, na verdade essas, né, que são duas, elas são muito rasinhas. No equino, a gente vai ver por quê. Elas ficam aqui assim, ó. Eu vou mostrar isso daqui depois melhor para vocês numa outra imagem, tá? No cão, porque no cão dá para ver bem melhor. Inclusive na peça é assim mesmo, tá, pessoal? No cavalo e no bovino, por exemplo, vocês vão ver que é muito sutil. Essas duas estruturas são muito sutis. No cão e no gato, então no gato dá para ver muito bem, muito bem. Tá? Então, olha só. Esse trato córtico-espinhal aqui é um trato motor, como eu já falei, e ele é responsável pela condução ali das informações para a movimentação fina. O que é a movimentação fina? É uma movimentação mais trabalhada, que exige maior número de contrações musculares, tá? De forma mais detalhada, como eu posso dizer. Nós, seres humanos, a gente utiliza muito esse trato, né? Por exemplo, para escrever, para tocar um instrumento, para digitar. Tá? A nossa coordenação, né, a nossa quantidade de músculos nas mãos, por exemplo, é muito maior do que a de um cavalo, por exemplo. Tá? Então, as nossas pirâmides bulbares, que é o que eu vou falar, o nosso trato córtico-espinhal é muito mais, você não tem nem comparação, ele é muito mais desenvolvido do que num cavalo, por exemplo. Porque o cavalo, desse tipo de movimentação assim, mais fina, ele não faz nada com os membros. O cavalo só tem um dedo, né? É um animal que praticamente só faz o quê? Flexão e extensão para ele poder correr, para ele poder se locomover ali. Então, nele, é por isso que eu tô falando, nele aqui, ó, a gente nem consegue ver as pirâmides bulbares, que são essas duas intumescências formadas aqui na passagem do trato córtico-espinhal. Agora, num cachorro, já fica um pouco mais alto isso daqui, porque o cão, ele não pode fazer nada do que a gente faz, assim, né? Com os dedos, com as mãos e tudo. Mas ele já faz um movimento ali de pronação e supinação, né? Então, as pirâmides dele já ficam visíveis ali, já dá para ver legal na peça de cão. E o gato? Né? O gato, pô, a movimentação dele é muito maior do que a do cão. Né? O gato faz o seu grooming aqui, né? Ele passa a mãozinha na cabeça, assim, né? Faz vários movimentos mais complexos do que o cão e do que todas as outras espécies domésticas ele faz. Então, assim, as pirâmides bulbares do gato, né? Se a gente fosse pegar um encéfalo de felino, ele ia ser muito mais desenvolvido do que as outras. Iam ser duas barras aqui altas nessa região. Tá? Porque ele tem muito mais fibras,
do trato córtico-espinhal passando. E são essas fibras que formam as pirâmides aqui, essas duas intumescências. Tá? Então, depois eu mostro numa outra imagem melhor para vocês, porque aqui no cavalo realmente não dá para ver bem, não. Tá? Então, vamos lá. Essas pirâmides aqui, pessoal, ficam aqui, ó, limitadas, eita, limitadas aqui pelo sulco látero-ventral, ó, que, como a gente já sabe, se continua no bulbo. O sulco látero-ventral é uma estrutura da medula espinhal, mas que o bulbo também tem. Tá? Aí, olha só, pessoal, nota só que caudalmente, eu vou botar em laranja não, que laranja vai ficar ruim, vou botar em branco, acho que o branco fica melhor aqui. Tá? Nota só que caudalmente ao sulco bulbopontino, a gente encontra essa barra transversal aqui, ó, que eu tô pintando de branco, ó. Notem que é uma região mais alta, ó. Tá? Ela aqui, ó. Essa estrutura é chamada de corpo trapezoide. Tá? O corpo trapezoide faz parte da... São fibras, né? Tá? São fibras, né, nervosas que estão conduzindo os impulsos da audição e do equilíbrio. Tá? Como eu disse para vocês, nós temos aqui a chegada do nervo vestíbulo coclear. No caso dos animais, das nossas espécies domésticas, o corpo trapezoide está aqui no bulbo. No humano, ele fica na ponte. Então, assim, a ponte no humano, ela recebe diretamente os impulsos vindos do vestíbulo coclear, do órgão da audição e do equilíbrio. No caso dos animais, ele vai receber pelo bulbo, porque o corpo trapezoide fica aqui no bulbo, tá? E depois essas fibras vão ser direcionadas para a ponte. Tá? Aí a ponte leva essa informação para o cerebelo através do pedúnculo cerebelar, tá? Do pedúnculo cerebelar médio. Tá bom? Então, esse daqui é o corpo trapezoide. Tá? E tem uma outra estrutura também, que é bem importante, não coloquei verde ainda, que é essa região aqui altinha, ó. Né, do outro lado nem dá para ver, não está bem claro aqui, tá? Mas é aqui, ó. Tá? Essa estrutura nós chamamos de oliva bulbar. Tá? A oliva bulbar é um tubérculo de núcleo, tá? Então, o que é um tubérculo de núcleo? A gente já viu. É uma estrutura aqui entumecida, alta, tá? Mas se a gente cortar, né, fizer um corte transversal aqui e olhar por dentro, a gente vai ver que tem substância cinzenta aqui. Aqui tem um acúmulo de corpos celulares de neurônios nessa região. Tá? Mas por fora, a gente só consegue ver essa intumescênciazinha formada por esse acúmulo de corpos celulares de neurônios. Tá? A oliva bulbar, gente, é muito importante porque ela faz parte do circuito da aprendizagem motora. Tá? Ela se comunica com o cerebelo, tá? Através do pedúnculo cerebelar caudal. A gente tem as vias ólivo-cerebelares e cerebelo-olivares. Tá? Então, ela estabelece uma comunicação com o cerebelo, auxiliando nessa aprendizagem motora. Por exemplo, um bebê ou um filhotinho que está aprendendo a andar. Né? Ele está ali desenvolvendo ainda o seu equilíbrio, a sua coordenação, né? E a musculatura também para que ele possa caminhar. Né? Um bebê humano ainda é mais complicado, porque é bípede, né? Tem que equilibrar o tronco. Né? Então, é por isso que o nosso filhote ele demora um pouco mais para andar também. Né? Tá? Então, ele está aprendendo a andar ali, ele vai cair várias vezes. Né?
ele vai andar, inicialmente o bebê quando começa a andar, ele anda com os membros todos abduzidos, assim, com as perninhas abertas, né, os membros todos abertinhos, porque ele não tem equilíbrio ainda, ele está desenvolvendo o equilíbrio, então ele abre os apoios para poder evitar de cair, porque com certeza ele já caiu antes, né? Aí ele vai associar que se ele se apoiar na parede, se ele se apoiar num sofá, ele tem mais equilíbrio, então ali ele não cai. Tá? Toda essa aprendizagem dele aprender a colocar um pezinho na frente do outro, né? Depois ele vai aprendendo, daqui a pouco tá correndo, né? Isso daí tudo é desenvolvido com o auxílio das olivas, tá? Dessas vias entre as olivas e o cerebelo. Tá? Essa parte de coordenação motora, ela é desempenhada, né, pelo cerebelo. Tá? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Nenhuma, né? Tô vendo aqui no chat. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma comparação aqui bem interessante. Nessas duas imagens, pessoal, nós temos cortes transversais, tá, de bulbos de rato. Tá? Na verdade, aqui a gente tem lâminas histológicas. Isso daqui está visto no microscópio, né, e vocês veem que ela está corada. Né? Pessoal, tudo aqui que está em azul é substância branca. Tá? Então, azul, substância branca. Tá? E o que está numa cor aqui um pouco mais clara, tá parecendo assim um lilás bem clarinho, que eu não tenho essa cor aqui. Então eu vou colocar para poder fazer a legenda. O mais próximo aqui é branco, né? Eu vou botar em branco, então. Tá? O que está aqui nessa cor mais clara, que vou até circundar um pouquinho só para poder ficar claro na legenda, ó, é substância cinzenta. Ah, beleza? Gente, então nota só que nós temos aqui dois cortes, então, do bulbo. Só que esse corte aqui apresentado embaixo é um corte mais caudal dele. Tá? Nota que ele ainda não se abriu, ainda não está formando a fossa romboide, ele ainda não está ali apresentando a separação dos fascículos grácil e cuneiforme para poder começar a formar a fossa romboide, ele ainda está fechado aqui. Tá? Então, nessa região dorsal, a gente ainda tem o fascículo grácil cuneiforme, ou então já está chegando nos núcleos aqui dos dois. Tá? E aqui, a gente já está com um corte dele já na altura da fossa romboide. Tanto que dorsalmente a gente está vendo o cerebelo aqui, ó. Tá? O cerebelo está aqui em cima. Então, para vocês notarem isso. Naquela parte ventral do bulbo ali, que cor que eu tinha posto as pirâmides? Ah, vermelho. Vermelho. Aqui, ó. Nessa parte ventral a gente vai encontrar as pirâmides bulbares, olha aqui, ó. Tá? Uma de cada lado, uma direita e uma esquerda, né? Porque a gente tem dois hemisférios, né, pessoal? Dois hemisférios cerebrais. De cada um dos dois hemisférios está partindo um trato córtico espinhal. Então a gente tem, né, duas pirâmides, uma direita e uma esquerda. Tá? Então vocês veem que é substância
branca mesmo, né, pessoal? São fibras nervosas, por isso que ela tá num azulão aqui, ó. Nesse corte aqui de cima, que também são elas, só que tá menos corado, né? Isso aqui depende muito da técnica também, tá, gente? Nessa figura aqui de baixo, nessa foto, né? Às vezes o corante estava mais forte, fica um azul mais vivo, né? Mais intenso aqui. Nessa outra, estava mais fraquinho e ficou menos corado, né? Mas aqui estão elas, ó, as pirâmides. Ah, beleza. Ah. Olha só, pessoas. Eu quero que vocês notem o seguinte, tá? Entre as pirâmides aqui, ó, deixa eu apagar. Olha só. Entre as pirâmides, eu quero que vocês vejam que existe umas fibrazinhas aqui, ó, se cruzando, tá? Principalmente aqui embaixo, ó, nessa outra imagem, ó. Tem umas fibrinhas ali se cruzando, se comunicando, né? Por que isso daqui acontece? Tem uma parte das pirâmides, que é a parte mais caudal ali entre as duas, onde ocorre um cruzamento de fibras, tá? Um cruzamento. Essas fibras, elas vão, as que estão do lado direito vão para o lado esquerdo e vice-versa. Vocês com certeza já ouviram falar que as informações, né, que saem do cérebro, né, do sistema nervoso central, elas são trocadas, né, que o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Isso é muita verdade, tá? Isso daí é bem verdade mesmo, tá? Então, essas fibras aqui, ó, que estavam vindo desse lado aqui, vamos dizer que seja o lado esquerdo mesmo do animal, ó, elas vão partir daqui do lado esquerdo para o direito, assim, ó. Tá? E as que estão aqui do lado direito partem para o lado esquerdo. Tá? Isso daqui a gente chama de decussação, tá? Decussação. Tá? Uma decussação, então, é a troca de lado, né? O cruzamento das fibras através do plano mediano, que é aqui, né? O plano mediano, de forma oblíqua, tá? De forma oblíqua. Então, é a decussação das pirâmides. Tá? Depois eu vou mostrar numa outra imagem para vocês essa decussação. Tá? Tem mais fotos aí para a gente ver. Então, ó, a gente vê o sulco látero-ventral, que eu coloquei de azul escuro ali, mas não vai ficar muito bom aqui, ó. Até que fica. Tá? Estão limitando aqui as pirâmides bulbares. A fossa romboide está bem aqui já, nessa altura do bulbo, né? Ó. O amarelo fica bem legal. Oi, pode falar. Por que acontece essa decussação? Para melhorar a distribuição dos impulsos. Fica melhor para o sistema nervoso fazer essa troca de lado. Porque, assim, na verdade, elas não trocam 100%, não. A gente vai ter ali uns 85% das fibras que estão seguindo do lado direito vão trocar para o lado esquerdo. As outras 15% continuam do lado direito. Então, seria assim, uma forma do sistema nervoso dele apresentar uma via de escape. Se, por exemplo, assim, se houver uma lesão do lado direito, uma lesão grave, né? Do lado direito do cérebro, né, a gente vai ter a delimitação de movimentos, ou então quase total
do lado esquerdo do paciente, né? Ele vai ficar com o lado esquerdo comprometido. Mas pode ser que ainda haja uma fisioterapia, algo que possa melhorar. Não estou dizendo que o cara vai voltar com todos os movimentos, mas tem ainda uma esperança, porque nem todas elas trocaram. Entendeu? De lado. É tipo um backup do cérebro? É como se fosse uma forma dele apresentar um plano de contingência. Entendeu? Ele troca de lado, assim, ele apresenta essa troca, mas ele mantém algumas do mesmo lado, tá? Meio que para tentar, num caso de lesão, né, apresentar uma saída, uma forma de voltar com aquela movimentação. Assim, pelo menos é o que dizem os estudos, né? Por que ele apresenta essa troca de lado? Para justamente melhorar a distribuição, a forma de distribuição e também para segurança mesmo, caso ocorra uma lesão. Tipo, como se ele jogasse as funções daquele lado do cérebro para que ele possa se recuperar melhor. Exatamente. É uma forma de segurança, como se fosse um botão vermelho dele. Ele é perfeito, assim. O sistema nervoso, assim, ele é muito complexo, né? Vocês podem, a primeira vez que estão aprendendo sobre ele, achar ele difícil, assim, meio complexo, porque é muita coisinha, né? É tudo muito delicado, muito planejado, né? Para que tudo funcione da melhor forma, mas ele é muito interessante de estudar. Ele é bem legal de estudar. Então, assim, pessoal, vamos dar uma olhada na fissura. A fissura mediana ventral tá bem aqui, né, porra, lá, ó. E vejam que entre as duas pirâmides a gente já vê uma troquinha aqui, ó, de fibras, ó, acontecendo. A decussação das pirâmides, ela fica visível na peça. A gente consegue ver na parte mais caudal delas ali. Fica a fissura mediana ventral, ela some. A gente não vê mais aquele espaço entre as duas, não, ela some, fica sólida, né, ocupada pelas fibras que estão cruzando de lado, ali, trocando de lado. Outra característica que tem aqui nessa imagem, povo, lembra que a gente viu na medula espinhal, o canal central da medula? O canal central da medula é aquele canalzinho que corre um pouquinho de líquor, né, que fica ali no centro da substância cinzenta da medula espinhal, no centro do H medular, né? Aqui, ó, vocês vejam que ele continua. Esse daqui é o canal central da medula. Ele está continuando. Só que como esse daqui é o bulbo, gente, percebam que já não tem mais H medular aqui. Tá? O H medular, ele é todo arrumadinho, né? Ele é uma substância... Não vou botar em amarelo, não. Vou botar em preto. O H medular, ele é contínuo, assim, né? Bonitinho. É uma substância cinzenta, bem arrumadinha. O meu que ficou meio torto, mas vai, ó. Ele é arrumadinho, assim, bonitinho. Né? Aqui no bulbo, vocês vejam que a substância cinzenta ela já está se espalhando toda, que está uma bagunça, né? Porque o tronco encefálico é uma área de transição. Tá? É o que eu estava falando para vocês, a substância cinzenta ela vai trocar de posição com a branca. Na medula, a substância branca é periférica e a cinzenta é interna. Aqui no tronco encefálico, a gente vai encontrar a substância cinzenta toda fragmentada aqui, ó, a gente tem uma parte dela, esse daqui é um núcleo, ó lá, ó. Essa aqui é a substância cinzenta, aqui também, ó. Aqui.
Aqui, ó, a outra. Vocês veem que a gente tem a formação de um monte de núcleo. E se vocês forem comparar, pessoal, com o H medular, olha só, esse daqui é o H medular, só que ele está todo destruído, não é destruído, né? Ele está todo espalhado, né? É como se ele fosse sendo fragmentado. E a realidade que está acontecendo aqui, a substância cinzenta, ela está sendo cortada aqui, ó. Tá? Aqui nessa parte mais alta do bulbo, isso fica ainda mais evidente, ó. Olha só. Tá? É o H medular todo fragmentado. Vocês veem que é uma região de transição, ó. Porque a cinzenta, ela tá migrando para a periferia e a branca tá migrando para dentro, para o centro. Tá? Então, assim, esse daqui é o canal central da medula que se abre para formar a fossa romboide. É por isso que eu falei para vocês que nesse canal central corre líquor. Tá? Porque esse daqui é o quarto ventrículo, né? A fossa romboide é o assoalho do quarto ventrículo. Ó. Tá? E no quarto ventrículo tem líquor. Se o canal central da medula nada mais é do que uma continuação aqui, ó, do sistema condutor de líquor, por ele aqui vai correr líquor também. Tá? Porque, na verdade, o que acontece? Essa substância branca daqui, ó, dorsal do bulbo, ela vem para cá, ó, ela migra para as laterais. Olha só. Quando ela faz a migração aqui para as laterais, se abre aqui a fossa romboide. Porque o canal central existe porque existiu uma cobertura, né? A gente tem massa neural aqui. Quando ela sai, se abre a fossa romboide. Tá bom? Porque o que tinha aqui no bulbo e na medula espinhal dorsalmente aqui? O funículo dorsal, que são o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil e o cuneiforme terminam ali no bulbo, porque eles vão desviar para encontrar com os núcleos, os tubérculos do núcleo grácil e cuneiforme. Na hora que eles saem ali para as laterais para encontrar com os núcleos, que são, na verdade, esses aqui, ó, tá? Eles destampam aqui, ó, eles saem do caminho, abrem essa região e se forma fossa romboide. Tá? Deixa eu voltar aqui só nessa imagem do encéfalo, essa daqui, ó, para poder mostrar para vocês as pirâmides e a decussação das pirâmides, olha só. Como esse daqui é um desenho, né? E no desenho tudo fica lindo, tudo fica muito visível, e também é um cão. Ó, vou mostrar. Então, olha lá. Mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Ó. Vista ventral. Olha aqui no bulbo, ó. Sulco bulbo pontino. Fissura mediana ventral. Ah. Forame cego. Sulco látero-ventral, que eu vou fazer agora aqui, ó, sulco látero-ventral. E aqui as pirâmides de número 19, ó.
Estão vendo aqui essas duas regiões altas? Essas é que são as pirâmides bulbares. Tá? É o que eu estava falando, no cão, elas ficam muito mais altinhas, mais visíveis. Tá? Vocês viram que no cavalo lá, nem dá para ver direito. E aqui, ó, nota só que na parte mais caudal das pirâmides, ó, a gente vê uma área em que a fissura mediana ventral some. Aqui, ó. Acabei de fazer, ó. Fiz com a caneta preta, agora eu vou apagar para vocês olharem ali naquele lugar, ó. Aqui, ó. A fissura tá aqui e aqui, ó, mas aqui ela some. É justamente nessa região de número 21 que ocorre a decussação das pirâmides, a troca de lado aqui das fibras. Tá? Então, número 21, decussação das pirâmides. Beleza? Pessoas, dúvidas? Não? Tá bom. Olha só, pessoal. Vamos dar uma olhada em algumas estruturas importantes do mesencéfalo, tá? Num corte transversal dele, para a gente poder conhecê-lo internamente. Vamos. Olha aqui. O mesencéfalo, gente, esse daqui é um corte transversal, onde aqui a gente tem a parte dorsal, aqui ventral, ó, e aqui as duas laterais. Né? Bom, nessa parte dorsal aqui, número 1, nós vamos encontrar o teto. Ó, teto. Tá? Bom, teto. Número 1. Então, esse é o teto. E nessa parte ventral aqui, ó. Opa. Nessa parte ventral, a gente vai encontrar o pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral é como nós chamamos a parte ventral do mesencéfalo mesmo, tá, pessoal? Olhando na peça, né, se a gente não quiser separar mesmo o mesencéfalo da ponte, falando do mesencéfalo mesmo, a região ventral a gente já chama de pedúnculo cerebral, porque é a única parte que a gente consegue ver ventralmente dele, do mesencéfalo. Tá? Então, olhou numa vista ventral, já sabe que é o pedúnculo cerebral. Depois eu volto nas outras imagens ali para mostrar melhor. Então, isso daqui, tudo que eu estou delimitando é o pedúnculo, tá? Tudo de azul aqui, ó. Então, pedúnculo cerebral, em azul. No pedúnculo cerebral, nós vamos encontrar duas sub-regiões. Tá? Essa região aqui, que está de número 2, que é o tegumento. Então, o tegumento é essa parte aqui, ó. Tá? Então, esse é o tegumento. No tegumento, a gente vai encontrar alguns núcleos importantes, tá? Que daqui a pouco eu vou falar.
essa região aqui de número 7, que eu vou grifar em preto mesmo, essas duas regiões aqui um pouco mais finas e mais escuras, são a substância negra. Então tá aqui em preto. Tá? Substância negra, número 7. Tegumento ali, vou colocar 2. Tá? E aqui de número 3, não. Número 3, nós teremos a base. Tá? Aí eu nem vou circundar não para não perder tempo. Base 3. Bom, então fizemos aqui a divisão das regiões e sub-regiões do mesencéfalo. Tá? Bom, vamos lá. Pessoas, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês percebam que existe essa estrutura aqui, que é uma estrutura vazada. Percebam só que isso daqui é um canal, ó, tá? Tanto que a gente está vendo o fundo ali branco da imagem, ó, aqui. Essa estrutura está separando o teto do pedúnculo cerebral. Tá? Essa estrutura é o aqueduto mesencefálico. Tá? O aqueduto mesencefálico de número 4. Vou manter aqui a mesma cor, número 4. Tá? Então, o aqueduto mesencefálico está apresentando essa separação. A gente falou sobre o aqueduto mesencefálico na última aula, né? Falamos que ele é que está conduzindo o líquor do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo fica no diencéfalo, né, que é rostral ao tronco encefálico, e o quarto ventrículo fica entre o tronco encefálico e o cerebelo. Né? Então, é ele que está apresentando aqui essa abertura para que o líquor possa passar do terceiro para o quarto ventrículo. Tá? A gente viu isso nas outras imagens na última aula. Tá bom? Então, número 4, aqueduto mesencefálico. Tá? Bom. Iremos encontrar aqui na região, gente, do tegumento, alguns núcleos muito importantes. Núcleos, vocês já sabem o que é. Tá? Encontraremos aqui, por exemplo, esse núcleo aqui, ó, de número 6, tá? Que nós chamamos de núcleo rubro. Rubro significa vermelho, né? Tá? Então, o núcleo rubro, ele é muito importante para a geração de movimentos também. Só que são mais movimentos para manutenção da postura. Tá? Não são movimentos mais trabalhados como os que são levados pelo trato córtico-espinhal, não. São movimentos mais grosseiros. Tá? Manutenção de postura, né? O tônus para poder manter o corpo do animal naquela posição. Tá? Então, núcleo rubro. Tá? Então, ele fica aqui. Temos também, por exemplo, tá? Esse daqui de número 5, ó, que é um núcleo do nervo craniano 3, do terceiro par craniano, que é o nervo óculo-motor. Tá? Então, o nervo óculo-motor tem o seu núcleo aqui, até porque o nervo óculo-motor está emergindo do próprio mesencéfalo. Na aula de nervos cranianos, a gente vai estudar melhor isso. Tá? Então, nervo núcleo, vou botar núcleo do nervo óculo-motor.
Na verdade, esse daqui é um dos núcleos do óculo motor, porque ele tem mais. Tá? Ele não tem só um núcleo de origem, não, tem outro. Tem 2 núcleos. Tá? Mas isso a gente vê melhor na aula de nervos cranianos. Tá? E esse daqui é muito interessante, esse de número 8 é bem legal falar sobre ele. Vou botar de azul claro aqui. Esse 8 aqui. Ele se chama locus cerúleus. Ou locus cerúleo, é a mesma coisa. Locus cerúleus. Esse aqui é em forma de uma gotinha. Bom, gente, o locus cerúleus faz parte de um sistema chamado SARA. Tá? A gente vai ver isso melhor na parte de diencéfalo, tudo que é onde o SARA fica um pouco mais complexo no diencéfalo. O SARA é uma abreviação, tá? Sistema Ativador Reticular Ascendente. Tá? Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ele faz parte como é que eu posso explicar para vocês isso? Da regulação do sono e da vigília. Tá? A parte do dia em que nós, né, e os animais estamos acordados ou dormindo. Tá? Então, o locus cerúleus, ele faz a liberação aqui de noradrenalina. Tá? São neurônios que têm a noradrenalina como neurotransmissor. Então, eles fazem parte do sistema que acorda o indivíduo. Principalmente em situações ali, né, de emergência, por exemplo, você é acordado porque você está atrasado, né, para o trabalho, para algum compromisso importante. Né? Então, assim, você para aula, enfim. Né? Caramba, o despertador não tocou. Né? Ou então você acorda antes do despertador achando que ele tocou e que você perdeu. Sabe aquela hora que você acorda assim com aquele um susto, parece um tranco que o corpo te dá assim? O locus cerúleus faz parte disso. Tá? Então eles liberam noradrenalina. Eu não sei se vocês gostam de assistir série, né? Ainda mais agora aí de quarentena, né? A gente tendo que ficar bastante em casa, a gente está usando muito, né, as séries, né, para poder às vezes passar o tempo. Eu assisto pouco, mas eu adoro série de apocalipse zumbi. Eu adoro The Walking Dead, sou fã, adoro. Tá? Eu não sei se vocês gostam, né, de The Walking Dead, mas não é a série principal, não. Tem um spin-off, né, para quem gosta, que é o Fear the Walking Dead. Né? O Fear the Walking Dead é como o apocalipse zumbi começou com outros personagens, né, outros personagens. Quando começou, né, o pessoal que estudava, né, a anatomia, gostava dessas coisas, viu ali que eles podiam vender. Olha só, os caras caçavam os zumbis e tiravam o tronco encefálico, o mesencéfalo dos zumbis e vendiam como droga. Tá? Vendiam como droga, porque o locus cerúleus é cheio de noradrenalina, né? Então a pessoa, se ela come aquilo ali, ela ingere, é nojento, eu sei, a pessoa comia, né, o mesencéfalo dos zumbis e ficava muito louca, entrava ali numa onda de noradrenalina, por causa do locus cerúleus. Tá? É uma viagem, assim, né? Mas para fixar é legal, pra gente saber o que eles têm esse núcleo aqui, tá? Bom, então tá aqui o locus cerúleus. Tá? Agora vamos falar da substância negra. Tá? Notem, pessoal, que a substância negra é que faz a divisão aqui, né, o limite entre o tegumento e a base do mesencéfalo, né, do pedúnculo cerebral, na verdade. A substância negra também é muito interessante, tá? Da gente estudar. E assim, ela realmente tem essa cor, tá, pessoal? A gente pega uma peça fresquinha mesmo, assim, a gente acabou de tirar o encéfalo, né, do animal que veio a óbito,
que faz um corte ali, um corte transversal, a gente vai ver ela pretinha mesmo, negra. Tá? Por quê? Porque são neurônios que utilizam a melanina mesmo, para fabricar dopamina. Então, eles têm melanina, tá, nos seus corpos celulares, são neurônios negros mesmo, o corpo celular deles é pretinho. Tá? Então, eles têm melanina e transformam a melanina em dopamina, que é um neurotransmissor. A melanina não, mas a dopamina sim. Tá? A dopamina, pessoal, é um neurotransmissor inibitório. É um neurotransmissor que diminui ali a frequência ou zera os potenciais de ação que estão sendo passados por aquela via. Tá? Essa substância negra aqui, ela existe, pessoal, justamente para modular os impulsos nervosos que passam pelo trato córtico-espinhal. Lembra aquele mesmo trato que forma as pirâmides? O trato córtico-espinhal ele está começando lá no córtex cerebral, lá no telencéfalo. Então, para que ele possa chegar até a medula espinhal, ele tem que passar pelo tronco encefálico todo. Por onde que ele está passando aqui no mesencéfalo é pela base. Ó. Então, a base tá? É praticamente só o trato córtico-espinhal que está passando aqui. Ó. São as fibras dele. Aí ele vai passar pela ponte, vai chegar no bulbo e no bulbo ele vai formar as pirâmides. Ele está aqui de passagem só. Tá, ele está de passagem, mas ele realmente tem que passar por aqui, pessoal, para ser modulado pela substância negra. Beleza? Então aqui, povo, a substância negra, como eu tinha dito, ela vai liberar dopamina, ela é inibitória, né? Então vocês imaginem que quando os impulsos do trato córtico-espinhal são gerados lá no córtex cerebral, eles são gerados com muita força, com muita intensidade. E se eles forem passados para a musculatura, se eles conseguirem chegar até a musculatura, os músculos acabam contraindo de forma não necessária, desnecessária mesmo. Tá? Eles ficam com um excesso de contrações que não necessitavam estar acontecendo. Então, a substância negra existe aqui para justamente poder diminuir a quantidade de impulsos que estão passando pelo trato córtico-espinhal. Ela modula. Tá? Então, vou colocar aqui em branco a dopamina. Tá? Então, é para justamente esses impulsos chegarem até a musculatura de forma só a levar as informações necessárias para a contração muscular. Só vai contrair agora, porque eu estou precisando agora, tá? Não é ficar contraindo toda hora, assim, tá? Então, assim, existe uma doença, tá? Nos animais isso não acontece, mas na gente, ela infelizmente aí tem uma casuística bem significativa, né, no humano, que é o mal de Parkinson. Tá? O mal de Parkinson
ocorre principalmente devido à degeneração da substância negra. Se esses neurônios aqui começam a morrer, começam a se degenerar, né? A dopamina vai deixando de ser liberada aqui no trato córtico-espinhal. Então, a pessoa, ela apresenta aqueles tremores clássicos, né, do mal de Parkinson, porque esses impulsos aqui do trato córtico-espinhal não estão sendo modulados pela dopamina. Então, a pessoa fica tremendo com aquelas tremulações contínuas, tá? Porque não tem modulação. Dúvida, pessoas? Até meu celular bloqueou a tela aqui comigo. Ô, professora. Fala, meu filho. Eu só tô meio confusa da onde, como fala, fica essa estrutura. Tipo, ela é no mesencéfalo, mas ela é mais cranial, ela é mais cranial a ponte? Isso, o mesencéfalo é rostral a ponte, ele aqui, ó, quer ver? O que a gente está vendo é um corte daqui, ó, quer ver? Deixa eu apagar a tinta aqui para te mostrar. A gente está vendo é esse corte aqui, ó. Tá? É o mesencéfalo. O pedúnculo cerebral é justamente esse daqui, ó. E a base, né, é essa que a gente está vendo. Essa daqui é a base do pedúnculo cerebral. Essa região aqui, ó. Essa. Tá? A substância negra a gente não consegue ver porque tem que cortar mesmo, não consegue ver aqui, ó, porque tem que ser um corte. Tá? É que eu estava confusa porque eu estava notando como é que funciona, né, o trato córtico-espinhal, e aí eu estava meio confusa, porque ela vai da ponte para depois pro bulbo, né? E Isso. não de baixo para cima. O trato córtico-espinhal, deixa eu tentar dar uma esquematizada nele aqui para você, olha só. Ele começa lá no córtex, tá? Ele começa aqui, ó. Tá? Aí são diversos neurônios que um vai passando a informação para o outro, mas eu vou simplificar, tá? Então, a gente tem ele aqui, ó, aí ele vem para o diencéfalo, passa pelo tronco encefálico todo, então ele vai passar pelo mesencéfalo, está passando lá pela base, que a gente acabou de ver, passa pela ponte, passa pelo bulbo, e aqui no bulbo ele forma as pirâmides. No caso aqui vai formar essa pirâmide só. Aí quando chega lá na região mais caudal do bulbo, ele troca de lado. Aí ele segue na medula espinhal, ele continua na medula. Tá bom, obrigada. Aí ele é grandão. Nada. Pessoas, lembra que nós vimos aqui, eu até falei pouquinho dele, porque nessa figura não tem muito o que falar mesmo, do teto, que está aqui em roxo, ó, número 1. Numa vista dorsal, a gente consegue ver legal aqui o teto, ó. Então, o teto do mesencéfalo é essa parte aqui, ó. Esse é o teto. Teto ou tecto é a mesma coisa. A parte aqui. Vou apagar, vai ficar gravado de qualquer forma. Então, o teto do mesencéfalo, pessoal, ele é formado por 4 núcleos. São núcleos, então é substância cinzenta. Tá? São 4 núcleos. Esses dois aqui, que eu vou
circundar de vermelho, ó. É um direito e um esquerdo, aqui. E aqui. E esses dois aqui, ó, em amarelinho. São os folículos caudais e os folículos rostrais. Tá? Bom. Povo, eu costumo dizer o seguinte, tá? Esses conjuntos aqui de folículos, que a gente chama de corpos quadrigêmeos, tá? Quando você quiser se referir aos 4 ao mesmo tempo, você pode chamar de corpos quadrigêmeos, falar que eles ficam ali na região do teto do mesencéfalo, né? Na verdade, para mim, eles parecem um par de olhinhos, são 2 olhinhos, e uma boquinha. Eu acho que essa parte aqui é muito parecida, sabe com o quê? Não sei se todo mundo aí é da minha geração, veio um pouco depois, né? Mas parece, esse conjunto todo aqui, essa peça toda, parece para mim um gelouco. Eu não sei se vocês são dessa época, desses monstrinhos que vinham na Coca-Cola, que brilhavam no escuro, que na verdade eles serviam para você colocar no freezer, eles tinham um gel dentro, e eles substituírem as pedras de gelo. Né? Então eles ficavam geladinhos, depois no freezer você botava na Coca-Cola para eles servirem de pedra de gelo, né? E eles eram reaproveitáveis. Parece sim, professora. Não parece, é igual, é igualzinho. Tinha boquinha, até os 2 olhinhos e a boquinha. Dessa época, mas não sabia que servia para isso, não. Eu colecionava. O gelo era para isso, era para isso. Ele tinha aquela primeira geração dele que era normal, né? E depois vinha aqueles que brilhavam no escuro e tal. Criança atacava do colega aquilo ali no amiguinho, né? Servia para atacar nos outros, servia de pedra aquilo, né? Porque era duro pra caramba, mas ele era para substituir pedra de gelo. Até teve uma época, acho que um tempo aí, que eles relançaram, né, os geloucos e tal. Eu não consegui colecionar, mas quando era criança eu colecionava, mas eu acho que foi tanta mudança que eu acho que já foi tudo doado já, né? Que loucura, eu tinha um monte desse, não sabia que servia para substituir pedra de gelo, sim. Por isso que é gelouco. Ele serve para isso, né? É uma belezinha, porque você não precisava, colocava todos eles, né? E ficavam uns monstrinhos. Depois, quando você usava de pedra, né, eles ficavam boiando na Coca-Cola, né? Não porque você fosse beber, né? No caso da Coca-Cola, é mais propaganda mesmo, né? Mas era legal, pô. Era para isso. Tá? Então parece um geloquinho. Eu sempre falo isso. Na aula, todo mundo que assim pegou a época fala, caraca, é igualzinho, parecido mesmo. Um monstrinho, um monstrinho. Ou um ETzinho, né? Um ETzinho aqui com os 2 olhinhos. Aí, como o diencéfalo tá aqui, é a coroa do ET, o ET rei aqui, né? Parece uma coroinha. Tá? E os pedúnculos cerebelares são os bracinhos dele, ele é um polvinho, tem vários bracinhos. Né? A imaginação da pessoa é fértil, tá, gente? Pelo menos vocês riem com a pessoa que vos fala. Tá? Então tá aqui o nosso, não é gelouco, tá, gente? Tá aqui o nosso tronco encefálico, diencéfalo, né? A gente fala bonito. A gente tá aí para isso, tá? Então, usando essa analogia aí, para até que a aula fica um pouquinho mais leve, né? Que eu sei que neuro é pesadinho, tem muita coisa. Tá? Esses aqui não são os olhinhos? E não. Deixa eu botar. Eles estavam vermelhinho. São os olhinhos. Porque, assim, os folículos rostrais, eles fazem parte das vias visuais. Tá? Por isso que eu faço questão de fazer a brincadeira também, para ficar fácil de vocês gravarem aqui, ó. Então, como são os olhinhos, eles fazem parte das vias visuais. Tá? E os folículos caudais, que são as bochechinhas, né? São os bochechinhos.
são esses dois aqui, ó, eles fazem parte das vias auditivas. Tá? E aí não deu para ser orelhinha, não deu, mas vai bochechinha mesmo. Vias auditivas. Tá? Beleza, pessoal? Tá? E, além disso, povo, nessa vista dorsal aqui do mesencéfalo, a gente vai observar também um nervo craniano diferentão, tá? Porque, assim, se a gente pegar e olhar essa imagem do início da aula aqui, ó, a gente vai ver tudo isso daqui em amarelinho, essas estruturas aqui em amarelo, que vocês estão vendo que estão cortadas, são os nervos cranianos que estão se originando aqui do encéfalo. Tá? Aqui no mesencéfalo, essa parte aqui do pedúnculo, né, da base do pedúnculo cerebral, a gente vê aqui o óculo motor, ó, número 3. Lembra que nós vimos na parte ali do tegumento o núcleo dele. Então ele está emergindo aqui da região da base do pedúnculo cerebral, do mesencéfalo. Tá? Aí, olha só, esse daqui de número 4, esse é o nervo troclear. Deixa eu botar ele aqui em preto mesmo. Olha lá. Nervo troclear. Ele é o quarto par craniano. Quarto par craniano. Vejam que, assim, ele aqui, nessa vista ventral, ele está parecendo que está saindo ventralmente mesmo, mas, na verdade, ele está saindo de cima, ele está saindo lá da parte dorsal do mesencéfalo e sai por aqui, ó. E sai ventralmente. Ele dá a volta e sai por aqui. Tá? Aqui entre a ponte e o cerebelo. Aí, quando a gente observa a vista dorsal, a gente vê por onde que ele realmente está saindo aqui, ó. Nervo troclear, ó. Saindo aqui. Número 9, né, ó. É por onde ele realmente está saindo. Aí ele vem dorsalmente e sai ventralmente lá, como naquela imagem. O nervo troclear ele é responsável pela movimentação do globo ocular junto com o nervo oculomotor e com o nervo abducente. Mas na aula de nervos cranianos a gente vê isso com mais profundidade. Tá? Só para vocês verem que ele está por aqui, ó, ele está saindo bem próximo aqui, né, caudalmente, ao aqueduto. Tá? Esse daqui é o aqueduto mesencefálico, né? É a boquinha do ET. É a abertura da boquinha do ET, do Geloquim. Esse aqui, né? O aqueduto. Vou até colocar da mesma cor ali, o aqueduto mesencefálico tá de azul escuro. Vou botar ele aqui, ó. Pronto. Beleza. Vamos fazer o seguinte, pessoal, são 10 para as 10. Vamos dar aquele intervalinho nosso de 10 minutinhos. Aí às 10 horas nós retornamos, tá, para poder fazer a nossa segunda parte da aula. Aí a gente termina o tronco encefálico e vamos para a parte interna da medula espinhal, para a estrutura da medula espinhal. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação. Então, 10 horas a gente volta. Peraí.
Deixa eu parar.